E aí pessoal, estamos aqui de volta com a 9ª aula do curso Superinfo, a parte de hardware aqui do curso Superinfo, visando com certeza os concursos mais pesados, especialmente, claro, a meca da maioria de vocês, alunos, eu vou passar, o concurso da Receita Federal. Estas aulas servem para outros concursos também, então nós vamos ver um nível de hardware, claro, bem mais pesado, um nível de hardware que serve, que vai atingir o nível que a ESAF cobra do auditor fiscal da Receita, do analista tributário da Receita. Mas essa aula de hardware vai servir para qualquer concurso, né? Vamos ter muitas dicas importantes para qualquer concurso que seja, tá? Então, se perguntar, João, eu queria que você fizesse hardware para delegado da Polícia Federal. Olha, essas aulas de hardware servem, são mais pesadas sim, vai ter certos pontos, eu vou avisar, aqui só a ESAF chega. Mas por enquanto estamos num nível que é um nível que pode ser usado por qualquer banca vai ver o que a gente está vendo aqui. Não vai chegar num determinado ponto que eu vou dizer, pessoal, a partir daqui só a ESAF tem coragem de chegar, certo? Vamos voltar para a tela aqui. Então, olha só, a gente tem o que tem. A gente já viu o disquete e o CD. O disquete é uma memória magnética com 1,44 megabytes, 1,38 se for para o CESP, né? O CD é uma memória óptica, uma memória que armazena dados através de pits e lentes que refletem a luz disparada pelo disparador de laser do equipamento, do drive. E vamos entrar agora no DVD. O DVD também usa armazenamento óptico, então, ou seja, o DVD também usa pits e lentes, tá? Qualquer dispositivo óptico, né, qualquer disco óptico usa pits e lentes, né, para refletir o laser disparado pelo equipamento. Num DVD você tem normalmente 4.7 GB de capacidade, então cada DVD tem 4.7 GB de capacidade normalmente. Isso se for um DVD de camada simples, tá? Se for um DVD de camada dupla, nós estamos falando de 8.5 GB de capacidade. Tá? Existem DVDs de camada simples, existem DVDs de camada dupla. A maioria dos DVDs que a gente compra aí, né, DVD virgem, né, os chamados DVD-R, DVD-RW e tal, a maioria dos DVDs que a gente usa, eles são de camada simples, são DVDs de camada simples, tá? E aí nós temos o seguinte, né, daí eu vou falar mais adiante sobre a diferença dos DVDs de camada simples e camada dupla, tá? Mas olha só, os DVDs de camada simples, cada um deles consegue armazenar o equivalente à capacidade de 7 CDs. E os DVDs de camada dupla conseguem armazenar o equivalente a 13 CDs, tá certo? Então aqui também vai outro alerta, um alerta para todo mundo que pretende fazer ESAF, né? Tu limpa a minha tela aqui, João? Repara o seguinte, não só ESAF como o CESP também, mas agora, perdão, falei de ESAF, mas especialmente o CESP. Presta atenção ao seguinte, a gente viu que o disquete, ele tem uma capacidade nominal, que é a capacidade que todo mundo sabe que ele tem, e a capacidade real, que é a capacidade que ele efetivamente que ele tem para guardar dados. Então essa capacidade aqui, devido a alguns descontos da capacidade nominal, só o CESP aborda, certo? Então veja só, se falar na capacidade nominal de um DVD, a gente vai mencionar os 4.7 GB, tá? Mas efetivamente quem copia DVDs, quem grava DVDs com dados, faz backup constantemente em DVDs, sabe que não é essa a capacidade real. Os programas de gravação de DVD como o Nero, como o Easy CD Creator, eles enxergam e conseguem gravar o equivalente a 4.3 GB apenas. Essa é a capacidade real dos DVDs, dos discos. Por que desconto? Por que cargas d'água? Houve um desconto de 400 mega aqui. Não sei qual é a razão dos 400 mega, sinceramente. Mas a questão é que qualquer programa gravador de DVD, ele só consegue gravar 4.3 GB. Isso nunca foi mencionado em prova. Até agora, isso não foi mencionado em prova. Mas isso seria o tipo de lembrete, o tipo de detalhe que o CESP e o UNB gostaria de cobrar, certo? Então, o CESP e o UNB, talvez, na minha opinião, numa dessas provas aí, ele possa vir a mencionar o DVD, quer dizer, ele possa vir a fazer uma pergunta do seguinte tipo. Vamos lá. Vamos ver que pergunta o CESP faria. O CESP faria o seguinte, o CESP faria um delegado de polícia, né? Blá, resolve fazer um backup dos dados no seu computador, E o total desse backup são arquivos de inquéritos anteriores e não sei o que, de investigações anteriores, com 4,6 gigabytes ao todo. Ó, o cara tem no micro dele, ele tem arquivos que ele armazenou
durante uma certa época de trabalho, e todos esses arquivos juntos têm 4,6 gigabytes, né? 4,6 gigabytes. Aí a pergunta é correto afirmar que o delegado vai poder usar apenas um DVD para armazenar todo o conteúdo, né? Aí você vai ter que dizer se é certo ou se é errado, né? Se é falso ou verdadeiro. Ora, se você acreditar que o DVD tem 4,7 gigabytes, não tenha dúvida que você vai mencionar certo. Só que eu não quero que você faça isso, especialmente se estivermos tratando do CESP-UNB, porque o CESP vai mencionar a ideia do, na prática, funciona sim ou não. Ora, se qualquer um de vocês tiver 4,6 GB de dados para armazenar, pegar o Nero e tentar arrastar 4,6 GB para o Nero vai dizer que você vai precisar de mais um DVD, porque não vai caber. Não vai caber, ele não consegue guardar os 4,6 GB, consegue guardar no máximo 4,3. Portanto, para o CESP-UNB é fácil detectar quando uma coisa é verdadeira ou falsa. Ela é verdadeira quando ela acontece no computador. Se ele previu, se ele descreveu daquele jeito, acontece no computador, então é verdadeiro na prova. Se não acontece no computador por algum motivo, se não conseguiu acontecer, se não é realizado no computador por algum motivo, então você vai marcar errado na sua prova. O CESP-UNB é assim, é certo se acontece no computador, é errado se por algum motivo no computador não acontece. Prestem bem atenção, isso aqui nunca caiu em prova, até agora, certo? Mas como a história do disquete lá do Win38 já caiu 3 vezes em prova, então não duvido nada que uma prova próxima aí qualquer, especialmente, diga-se de passagem, especialmente do CESP-UNB, uma prova do CESP-UNB pode mencionar esse detalhe do DVD não ser, na verdade, tão grande quanto ele parece, certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui. O DVD tem, em sua capacidade nominal, 4,7 GB, tá certo? E 8,5 GB se for um DVD de camada dupla. Essa diferença não existe no DVD de camada dupla, tá? Quer dizer, é uma diferença que é dispensável, é desprezível no DVD de camada dupla. Mas no DVD que se anuncia 4,7 GB, sim, existe o problema da diferença. E aí nós temos cerca de 7 CDs. No DVD simples, 13 CDs cabem num DVD de camada dupla. Vamos lá para o próximo dispositivo. O próximo dispositivo, a gente conhece ele de cor e salteado em nosso computador, o disco rígido. Nossos computadores possuem um disco magnético de grande capacidade dentro de nossos computadores, fixo, não removível em nossos computadores. Esse equipamento é o HD, ou também conhecido como disco rígido. O pessoal mais das antigas costuma chamá-lo de Winchester. É muito comum ver alguém mais das antigas de informática chamando-o de Winchester, certo? Mas hoje em dia o termo mais usado em prova é disco rígido ou HD, que são os nomes que a gente usa no comércio mesmo, normalmente. Você pode encontrar discos rígidos de até 1 terabyte, como eu havia mencionado, já chegamos à ordem de grandeza terabyte com os discos rígidos. Não há nenhuma outra memória com tanta capacidade de armazenamento quanto os HDs. Tá? É justamente dentro dos HDs que nós guardamos o quê? É dentro dos HDs que nós guardamos nossos arquivos, quando salvamos lá na pasta Meus Documentos, até porque a pasta Meus Documentos está lá dentro. É dentro do HD que nós guardamos nossos programas, então o Windows, o Word, o Excel, são guardados dentro do HD. É dentro do HD que nós guardamos nossas configurações, como nossos favoritos e outras coisas mais. Então, ou seja, o HD, quando alguém diz assim, vou salvar no computador, vou salvar essa informação dentro do computador, significa diretamente vou salvar dentro do HD. Então o HD é a memória que nossos computadores possuem internamente, memória de maior capacidade. E por mais estranho que pareça, ou mais engraçado que pareça, o HD está morrendo. Embora seja uma das memórias mais antigas que existe, desde a década de 70 se tem HD em microcomputador pessoal, o HD está morrendo, dando lugar a um substituto que veio para brigar realmente pela posição. Nós vamos ver quem é daqui a pouquinho. Uma das memórias com a qual você mais convive é o pendrive, né? Ou, se você preferir o nome oficial, memórias flash USB, né? Recebem esse nome até porque eu já havia mencionado, né? Recebem esse nome da seguinte maneira: o pendrive, ele é feito de uma memória internamente, ele não é feito de memória magnética, ele não é feito de memória óptica. Quer dizer, dentro do pendrive existe uma memória conhecida como memória flash ou memória FEPROM, tá?
A gente vai conhecer mais tecnicamente a FEPROM daqui a pouco, mas os pendrives, eles não são magnéticos, os pendrives não são ópticos, eles usam internamente uma estrutura de memória conhecida como memória flash. Eles são chamados de memórias flash USB pelo o primeiro motivo, claro, porque são feitos de memória flash. O segundo motivo é porque são encaixados na porta USB. Quer dizer, esse encaixe que você está vendo aqui é justamente o encaixe que nos nossos computadores é conhecido como USB. O encaixe que a gente usa no barramento USB para impressoras, para mouses, para teclados e, claro, para os próprios pendrives. Então, duas características são fortes no pendrive que dão a ele o nome oficial que eles têm, né? Eles são feitos de memória flash. Lembre-se, memória flash não é memória magnética, memória flash não é memória óptica. É uma memória, se você preferir dar uma definição física para ela, memória flash é uma memória semicondutora. Semicondutora. A memória flash usa circuitos, tá? Chips, como a memória RAM. Então são circuitozinhos integrados que fazem a memória flash armazenar informação. A memória flash é feita, tem o seu corpo montado na forma de pequenos chips. O pendrive pode ser encontrado em diversas capacidades, 8 GB, 16 GB. O até 8 GB está muito atrasado, porque hoje existem pendrives de 32 GB. Tá? Existem uns pendrives aí absurdamente grandes de 32 GB. E assim, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo hoje, dia 6 de setembro de 2008. Talvez você pegue esse vídeo só no 1º de janeiro de 2009. Se você estiver abrindo esse vídeo em qualquer época, talvez já não exista mais, talvez já não seja mais o 32 o maior. Daqui a alguns meses, 64, 128 GB, quem sabe. O preço das memórias flash está caindo, tá? E o fato do preço das memórias flash cair significa que a gente vai ter memórias com capacidades maiores, capacidades absurdas, logo logo, tá? Então, pendrives tem duas características. São feitos de memória flash, então eles são feitos internamente de memória flash. 2, os pendrives, eles são conectados à porta USB do computador. São, como a gente já discutiu anteriormente, eles são dispositivos de entrada e saída, né? Eles são considerados como memória, sim, mas também são considerados como dispositivos de entrada e saída, tá? Olha só aqui, eu falei que o disco rígido estava morrendo, né? Eu falei que o disco rígido estava enfrentando seu grande finale, né? Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: o disco rígido, ele é um dispositivo com várias vantagens, especialmente a vantagem de ser muito barato, né? O custo por megabyte é um custo básico, o que ainda torna o disco rígido um disco bastante aceito. Mas o disco rígido, ele consome muita energia, né? Ele consome bastante energia, ele é muito barulhento, ele é mecânico, né? O disco gira ao redor de um eixo. E existe um substituto que está querendo tomar a frente aí, né? Esse substituto é conhecido como SSD ou disco de estado sólido. SSD ou disco de estado sólido. Ele usa a mesma tecnologia do pendrive, usa memória flash. Quer dizer, a mesma tecnologia dos pendrive, memória FEPROM, né? Internamente ele é um conjunto de diversos circuitos integrados. Não é magnético, não exige giro de um disco, não exige um motor, transformação de energia elétrica em energia mecânica, não existe. Não exige e não existe isso dentro dele, claro. Você pode comprar com algumas capacidades, mas assim, como a memória flash ainda é mais cara que a memória magnética, o custo por megabyte, então você vai ter o seguinte: você vai ter discos de capacidade menor do que os dos discos rígidos. Ao passo que você consegue achar discos rígidos de 1 terabyte, né, 1 tera já, mais baratos do que SSD de 128 GB. Mas, assim, é o começo da tecnologia, né, o começo dessa nova geração. Logo, logo nós vamos ter discos de estado sólido mais baratos do que os discos, do que o que tem hoje, então logo, logo a gente vai ter isso aí popularizado. Segundo pesquisas recentes, o disco de estado sólido, ele não traz tantas vantagens assim não. A única vantagem que ele traz é o silêncio. Tá? Basicamente, é o barulho, ele não vai ter barulho do motor girando, mas o resto, consumo de energia, ele está perdendo, não é perdendo não, está pau a pau com o disco rígido, então não seria uma razão para fazer a troca. Depois, o pessoal fala também em velocidade de acesso, velocidade de leitura, velocidade de gravação. Bom, a velocidade de leitura e gravação desses dispositivos ainda é uma velocidade que depende do barramento, então não tem muita vantagem em se ter um disco rígido ou um SSD no lugar um do outro, certo? Então a principal vantagem entre eles é basicamente o ruído, a diminuição do ruído. Mas com a evolução dessa tecnologia, com a evolução da tecnologia SATA, com a evolução da tecnologia flash,
né, e do barramento SATA, que é onde ele vai ser, esses discos vão ser conectados, a gente talvez tenha realmente muitas vantagens, logo, muitas vantagens em relação ao uso de discos rígidos antigos. Volta aqui a minha câmera, por favor. É isso, né? A gente viu algumas memórias, algumas na aula passada a gente tinha mencionado bastante o disquete, mas na verdade foi para fazer um apanhado geral dessas tecnologias. E hoje a gente já viu mais alguns tipos de memória. Na próxima aula a gente ainda vai continuar vendo memória, tem algumas memórias para terminar de ver. E depois a gente vai começar um estudo mais aprofundado dos componentes da máquina, da CPU, da placa-mãe, de outros componentes importantes do seu computador. Lembre-se que nessa aula aqui, aula 9, aliás, nessa aula aqui, eu estou trazendo para vocês o que eu risquei na tela. Tá? Então, o que eu risquei na tela. Fique ciente, baixe lá na aula 2, lá do nosso curso. Eu coloquei, é porque eu coloquei posteriormente, me perdoe, eu esqueci, na hora que eu coloquei a aula no ar, eu coloquei posteriormente o arquivo. Existe o PDF com o que eu rabisquei, exatamente com o que eu rabisquei, quer dizer, eu sempre coloco no primeiro grupo de aulas o PDF com os slides e depois o que eu rabisquei na tela, né, para você guardar exatamente o que foi rabiscado na tela, tá certo? Então, na aula 2 tem, agora na aula 9, na aula 8, na aula passada, a gente colocou o PDF com os slides, e essa aula 9 aqui, existe o PDF com o que foi rabiscado no site, tá certo? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.